como é que funciona o mercado de câmbio no Brasil. Então nós temos aqui, imaginar aqui, uma empresa que está negociando com empresa lá fora, ou uma exportação, ou uma importação. Ele está vendendo mercadoria, e vamos imaginar que ele está vendendo mercadoria para uma empresa e está comprando mercadoria de outra empresa. O que ele necessita? Primeira coisa, fazer um contrato mercantil com essa outra empresa. Negociar as condições, como é que isso vai se dar, o prazo que essa mercadoria vai ser entregue, ou o prazo que essa mercadoria vai ser recebida, qual é a forma de pagamento, né? Qual o prazo de pagamento, né? Qual é a taxa de juros. Então tem toda uma negociação ali entre privados, quer dizer, entre pessoas e empresas que se relacionam entre si e estabelecem uma relação de troca, uma relação comercial. Primeiro está só entre elas. Da mesma forma, nós temos com relação às pessoas jurídicas. Ou seja, alguém precisa fazer ou remeter, ou receber recursos do exterior. Vamos imaginar uma questão bastante simples. Algum de vocês aqui que tem um parente lá fora, que quer fazer uma remessa para esse parente, ou esse parente vai fazer uma remessa para vocês. Então, se faz através do mercado de câmbio e tem necessidade de fazer isso. Bom, mas aí que entra a nossa parte, vamos dizer assim, da história nesse contexto todo. Qual é? Que é o poder público. Essas pessoas, empresas, têm regras a cumprir. Seja pessoa física, seja pessoa jurídica. Por quê? Porque existe uma legislação, né? Existe uma regulamentação que todos têm que atender. E é isso que a gente vai mostrar para vocês, como é que isso se dá, né? nesse tipo de negócio. Né? Então, o poder público, e quando eu digo poder público, eu digo de maneira geral. Não estou falando aqui de Banco Central, de Conselho Monetário Nacional, não. Estou falando o poder público de maneira global. Imagine, por exemplo, naquele caso lá que eu disse, o primeiro caso, que é uma exportação ou importação, depois que a empresa faz o contrato mercantil, negocia as operações, define as condições financeiras, eles têm que se dirigir ao Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio, para quê? Para obter, se ele está fazendo uma exportação, é para obter o registro de exportação, onde o Estado vai dizer para ele, você pode vender essa mercadoria. Né? Ou se ele está comprando, ele vai ao Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio, existe um sistema chamado Siscomex, Sistema Integrado de Comércio Exterior, onde ele vai registrar a sua operação e o Ministério do Desenvolvimento e Indústria e Comércio vai dar o registro de exportação se for uma venda e ou declaração de importação se for a compra. Aí estaria, vamos dizer, autorizado a fazer ou o desembaraço da mercadoria que chegar ou o embarque da mercadoria se for vendida ao exterior. Existem algumas coisas específicas, por exemplo, que dependem de outros órgãos. Imagine, por exemplo, alguém que está fazendo uma importação de vacina. Além do Ministério do Desenvolvimento e Indústria e Comércio, precisa também ir ao Ministério da Saúde para saber se aquele tipo de medicamento pode ser adquirido e pode ser internado no Brasil. Então isso existe para tudo, para arma, para armamento, enfim, existe o que nós chamamos os anuentes do Sistema de Comércio Exterior. Né? Os três órgãos que tratam do comércio exterior no Brasil, os principais são Ministério do Desenvolvimento e Comércio nos aspectos comerciais, Ministério da Fazenda, Receita Federal nos aspectos aduaneiros, ou seja, tributários, e o Banco Central do Brasil nos aspectos cambiais, para como se deve pagar e receber. Então, imaginando a situação ali, está o poder público estabelecendo essas regras. Então você tem regra não só para as empresas e as pessoas, que são essas que eu disse, e você tem também regras que são estabelecidas para as instituições autorizadas a operar no câmbio. Aí é que entra a parte do Conselho Monetário Nacional e do Banco Central do Brasil, que é o ponto que nós vamos especificamente tratar aqui. E de uma maneira geral, como é que isso se operacionaliza? Vamos imaginar então uma empresa que está importando do exterior. Ela já passou por todos esses passos, já negociou, já foi ao Ministério do Desenvolvimento, já passou pela Receita, pagou os impostos e ele tem agora que pagar a importação. Ele vai então a um banco autorizado, uma instituição autorizada a operar em câmbio pelo Banco Central e faz uma operação de câmbio. Fazendo o quê? Trocando moeda nacional por moeda estrangeira, comprando a moeda estrangeira do banco, para que o banco possa fazer o quê? Para que o banco possa mandar para o banco do exterior uma ordem de pagamento, quer dizer, determina, os bancos brasileiros têm correspondente lá no exterior, onde eles têm conta em moeda estrangeira, ele determina então que aquela ordem de pagamento, né, seja entregue, né, ao exportador estrangeiro, e vamos imaginar, por exemplo, que esse exportador estrangeiro seja um chinês. Então, vamos dar um exemplo aqui hoje da China. Todas as expressões que a gente usa aqui é uma coisa que está em moda.
Mas então imagina, uma exportação chinesa para o Brasil, o brasileiro já fez a exportação, um contrato de câmbio aqui para pagar a importação, quando a ordem de pagamento chega lá na China, o banco chinês vai avisar o exportador chinês e ele vai então ao banco da sua praça para vender a moeda estrangeira que ele tem que vender. Então há uma outra operação de câmbio que ele tem que fazer lá, se a moeda desse país contraparte não for também uma moeda conversível. Obviamente que se a gente estiver fazendo a importação dos Estados Unidos, quando a gente pagar em dólar lá, o exportador não vai ter que fazer mais nada lá, porque já está recebendo a sua moeda ou está recebendo uma moeda, né, que já lhe dá conversibilidade. E como é que isso se dá então? Se dá através de uma coisa chamada correspondentes em moeda estrangeira. O exemplo que eu dei, nós estamos aqui, o importador brasileiro no Brasil, um exportador chinês na China, e aí nós temos então uma operação em dólar. Como é que isso se dá? O importador brasileiro compra a moeda estrangeira de um banco aqui no Brasil, o Banco do Brasil manda essa moeda estrangeira, né, para um banco do exterior, indicado pelo exportador. Como na China também não há um centro de compensação da moeda dólar, porque a moeda ela só tem a liquidação financeira no centro financeiro de sua emissão, de uma praça de sua emissão. Por exemplo, o dólar tem a liquidação financeira em Nova York, o iene tem liquidação financeira em Tóquio, né? Como o real tem negociação financeira no Brasil, né? Então, como se dá? Através de correspondentes. O Banco Brasileiro, que é o banco do país importador, né, faz um pagamento ao correspondente do banco chinês, que tem um banco também em Nova York. Então lá debita a conta do Banco Brasileiro e credita a conta então do banco estrangeiro e está feita então a operação de câmbio de uma operação de importação. Para as operações de remessa e de exportação, é a mesma coisa, só que no sentido inverso. Então, de uma maneira geral, temos aí como é que funciona, né, do ponto de vista operacional, né, e regulamentar o mercado de câmbio no Brasil.